Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todas as pessoas que assistem aqui a essa sessão da Câmara Municipal. Eu estou inscrito para falar às 15h40, eu nem ia me inscrever para falar agora, mas o vereador doutor Eduardo Moura me provocou muito positivamente na fala dele, porque ele me fez lembrar um pouco as minhas aulas de ciência política no curso de ciências sociais da FRJ. O professor, o vereador, disse que não se preocupa com as vaias que o governador Sérgio Cabral recebe, não se preocupa com as manifestações. Eu posso ter interpretado errado, né? Mas eu entendi dessa maneira. Porque as vozes das ruas se manifestaram nas eleições. Ele falou 1 ano e pouco atrás, há 3 anos e pouco atrás, no caso do governador. E eu me senti provocado a falar, porque eu acho que o vereador doutor Eduardo Moura, ele acabou falando de um dos principais problemas da nossa democracia, uma das questões que nós precisamos aperfeiçoar. Porque como pode o governador ser eleito, no final do seu mandato, ter apenas 12% da aprovação popular e continuar no governo? Isso porque falta no nosso sistema político um instrumento chamado revogabilidade de mandato. E esse instrumento faz muita falta. Existem outros países do mundo, como a Venezuela, ou no caso dos Estados Unidos, o estado da Califórnia, e outros pelo mundo, em que existe esse instrumento, e que a população pode, através de referendos ou plebiscitos, revogar o mandato daquele representante que ela considera que não a representa mais. O presidente Hugo Chávez, da Venezuela, foi submetido ao referendo revogatório de mandato. A oposição recolheu assinaturas, conseguiu que fosse feito o referendo, mas o presidente Chávez conseguiu o apoio da maioria da população e permaneceu no governo. O ex-governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, ele foi eleito governador da Califórnia para substituir um governador que teve o mandato revogado pelo povo da Califórnia. A eleição que consagrou Schwarzenegger governador da Califórnia foi resultado da revogação do mandato do governador anterior. E nesse debate todo que aconteceu após as manifestações a respeito da reforma política, etc., eu senti muita falta desse debate. Por que não a revogabilidade de mandato? Agora, esse debate, eu acho ele interessante, que ele leva a uma outra discussão. Nós estamos acostumados, pelo senso comum, a dizer o seguinte: o que é um regime democrático? Os regimes democráticos são aqueles regimes que seguem os princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição americana e pela Constituição francesa, escritas no final do século XVIII. E aí, quando o vereador doutor Eduardo Moura estava fazendo seu discurso, eu lembrei de uma disciplina que eu fiz na faculdade chamada Problemas e Perspectivas da Democracia e do Socialismo. E nessa disciplina nós estudamos parte das atas da Constituinte francesa e da Constituinte americana. E o interessante foi a gente observar que os parlamentares, os representantes que defendiam que o regime deveria ser democrático, foram derrotados nessas duas constituintes. Não foram as fórmulas políticas apresentadas pela bancada que se definia como democrata que foi vitoriosa nessas duas constituintes. Ao contrário,
o discurso que prevaleceu, tanto na Constituinte americana como na Constituinte francesa, é de que o regime não poderia ser democrático, porque as massas são apaixonadas e que o sistema político teria que servir como um filtro para a paixão das massas, que ele deveria ser representativo, ele deveria ter referência na opinião popular através do voto, mas não ser a reprodução democrática da opinião popular. Então a gente, ao longo dos séculos, vem repetindo que nós somos democráticos porque seguimos o modelo americano e francês, mas nós nos esquecemos ao longo da história que a Constituinte americana e a Constituinte francesa foi hegemonizada pelo discurso da representação e não da democracia. Na Constituinte francesa e na Constituinte americana, as propostas... Pois não, vereador César Maia? É apenas para que Vossa Excelência possa tornar ainda mais claro o seu brilhante pronunciamento. Obrigado. Lembrando de gigantescos movimentos de massa que aconteceram na Itália nos anos 20, na Alemanha dos anos 30, e que caracterizaram exatamente o contrário daquilo que nós todos, Vossa Excelência em primeiro lugar, imaginam e chamam de democracia. Verdade. Obrigado, vereador. Mas, só para concluir, os deputados franceses que defendiam o regime democrático, eles diziam o seguinte, que tem que haver revogabilidade de mandato e mandato de instrução. O que significa isso? Significa que o parlamentar deveria consultar as suas bases antes de definir o seu voto no parlamento. E eles foram derrotados. Antes, na Constituição americana, já tinham sido derrotados. Tanto a proposta da revogabilidade de mandato, quanto a proposta do mandato de instrução. Mas no caso da Constituinte americana, ainda houve uma terceira proposta. Os democratas defendiam que o presidente da República fosse escolhido por sorteio, que não fosse eleito pelo voto popular. Vejam que interessante. O argumento deles era o seguinte, eles já previam que a eleição do presidente da República seria determinada pelo poder econômico. Então, para garantir que o presidente da República representasse os setores populares, ele deveria ser sorteado. Essa proposta do sorteio, realmente, eu não consigo concordar com ela. Mas eu acho importante a gente resgatar o debate sobre a revogabilidade de mandato e o mandato de instrução. Eu tenho certeza que o governador Sérgio Cabral teria feito um governo diferente se o povo do Rio de Janeiro pudesse, a qualquer momento, através de referendo ou de plebiscito, revogar o mandato do governador. Então, realmente, o governador não tem muito a temer com as manifestações e com as vaias, porque nós não temos o instrumento da revogabilidade de mandato no nosso país. Inclusive, eu venho defendendo dentro do meu partido que a revogabilidade de mandato seja a principal bandeira do nosso partido para a reforma política das instituições brasileiras. Dar o direito ao povo de interromper o mandato do chefe do Executivo ou da Casa Legislativa que não estiver cumprindo com os seus compromissos assumidos na campanha. Eu só quero fazer uma ressalva, que no caso do parlamento, a revogabilidade de mandato não pode ser do indivíduo do parlamentar, porque senão nós vamos ter um esmagamento das minorias, mas da Casa Legislativa. Imagine como seria salutar para a cidade do Rio de Janeiro se o povo do Rio de Janeiro pudesse legalmente, a qualquer momento, mandar todos nós de volta para casa, exigindo a realização de novas eleições. Então, fiz aqui a minha fala em defesa da revogabilidade dos mandatos políticos no nosso país.